seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero nessa oportunidade complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 2 da classe dos adultos. Estamos no terceiro trimestre da nossa lição, essa é a segunda lição e o tema geral da nossa lição é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos pautado aí no livro de 1 Reis e 2 Reis, livro dos reis de Israel, no caso, né? Haja vista que no canon hebraico, Reis é um livro só, ok? Não tem 1 e 2 Reis, certo? Muito bem, então, nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 2, que tem como título o reino dividido, Jeroboão e Roboão, não é? Nós estudamos a lição passada e na lição passada nós trabalhamos a proeza e toda a proeminência de Salomão. E trabalhando toda essa proposta, se você vai caminhando e chega no capítulo 11, você começa a ver os disparates de Salomão. Do capítulo 6 em diante você começa a ver, de 1 Reis, você começa a ver os disparates da administração salomônica, né? E o capítulo 11 se dilacera todinho, ele se torna idólatra, ele presta culto a deuses, ele faz templos para deuses estranhos, enfim, Salomão começou a se perder, não sei se a fama, a Bíblia diz que ele é o homem mais sábio que existia, ainda Deus deu mais sabedoria a ele pediu sabedoria, Deus deu, de forma que Salomão, dentro do conceito e dentro da Bíblia, dentro dos conceitos bíblicos, ele é um dos homens mais sábios, ou mais sábio que já ouvimos falar, né? Mas a sua sabedoria, sabedoria nem sempre é certeza de acerto, não é? Se não souber usar, já dizia um adágio nordestino, lá na Bahia tinha esse adágio, que quando a sabedoria é muita, ela vira onça e come o dono. Minha mãe fala muito isso ainda hoje, né? E dentro dessa questão, nós vamos ver que Roboão, ou Salomão, ele no capítulo 11 fez tanta besteira que ele começou, tá? No capítulo 11 aqui, só vou ler para a gente nos embasar aqui. Está escrito: Salomão amou muitas mulheres. Então, por causa das mulheres, moabitas, edonitas, amonitas, edonitas e sidônias e etéias. Então essas mulheres trouxeram a ele prejuízos escabrosos. Nós vamos ver no versículo 5 do capítulo 11 que Salomão andou em segundo o coração, andou em seguimento de Astarote, deusa dos sidônios, e em seguimento de Milcom e a abominação dos amonitas. Ele fez Salomão que era mau aos olhos do Senhor e perseverou em seguir ao Senhor como Davi, e não perseverou a seguir ao Senhor como fez Davi seu pai. Ele edificou Salomão em um alto a Quemons e a abominação dos moabitas, e sobre o nome que está diante de Jerusalém, e a Moloque também. Então ele prestou culto e edificou templos a Astarotes, ele prestou culto e edificou templo a Milcom, ele prestou culto e edificou também a Quemons, deus dos Moabitas, e também a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, né? Então Salomão realmente teve dificuldades tremendas, e no capítulo 13, capítulo 41, aliás, no capítulo 11, versículo 41 a seguir, vai trabalhar a morte de Salomão. Vai dizer que, e quando mais dos atos de Salomão, e tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro das histórias de Salomão? Beleza. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos, e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Daqui, Salomão, ele pegou o reino
pegou tudo de mão beijada. Salomão era o terceiro rei de Israel, falamos isso na lição passada, mas vale a pena lembrar aqui. Ele pegou o reino tranquilo, tudo tranquilo. Davi tinha subjugados, tinha vencido, tinha subjugado as nações, no mínimo 7 daquela circunvizinhança, deixou de bandeja para Salomão. Então ele pegou tudo tranquilo, estava de paz, não é? E ele, quando começou a ter esses problemas com essas mulheres estranhas, ele começou a fazer bobeira. Além de tudo, ele construiu templos e palácios. Deus não queria templo, mas ele construiu um templo, gastou muito. E de onde vinha esse dinheiro? Não é? Então esse dinheiro veio dos impostos, né, que ele pesou sobre os israelitas, principalmente o povo do norte, que é das 10 tribos. Né? Enfim, as 12 tribos sofreram com esses cargos de impostos. Querendo ou não, isso aqui tem um teor político muito forte. Né? E Salomão, ele fez tudo aquilo, beleza, mas o dinheiro tinha que sair de algum lugar. Então ele onerou demasiadamente todos os israelitas. Daí é que quando ele faleceu, no capítulo 11, verso 41, e no versículo 43, no final do texto, diz que ele foi substituído pelo seu filho. Seu filho o substituiu, Roboão substituiu ele. Salomão já estava com problema com o povo já estava dispersando ele, porque o povo é quem escolhe, né, quem estava escolhendo, né, então ele estava sendo dispersado. Né. Deus suscita, o próprio Deus, Salomão estava fazendo tanta besteira que Deus suscitou, Deus levantou adversários para Salomão. Um deles foi Hadad, né? E também um edonita, ele era da semente do rei de Edom, e porque sucedeu que, estando Davi em Edom, subindo a Joabe, chefe do exército, enterrara os mortos e feriu a todos os varões em Edom. Então Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu todos os varões de Edom. Então Hadad, porém, fugiu, e ele e alguns homens edonitas, os servos do seu pai, com ele para ir para o Egito, e era porém Hadad um rapaz muito jovem, né? Então ele tinha fugido, e quando Salomão, o próprio Deus o achou, né, e pegou e colocou ele como adversário. Né? Muito bem, isto posto, quando ele falece, naturalmente seu filho o sucedeu. E aí que começou os problemas. As tribos estavam tudo juntas, não tinha tribos divididas, Israel era um só, não tinha reino do norte e reino do sul, não tinha. Essa nomenclatura veio, até porque Israel ele foi aplicado primeiro a uma pessoa, a Jacó. Não é? Vamos ver isso no capítulo 44 de Gênesis. E virou reino do norte, que era Israel, e reino do sul, que era Judá. Então, o texto vai dizer no capítulo de número 12, versículo 1, o texto diz assim: E foi Roboão para Siquém, porque o Israel veio a Siquém para fazerem rei. Ou seja, Salomão morreu, agora eles queriam escolher um rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque ele tinha fugido num período ele se rebelou contra o reino de Salomão, e ele fazia parte do reino, depois ele se rebelou. A rebeldia é um problema, rebeldia não dá resultado a ninguém. Rebeldia e divisão são duas desgraças que atrapalham a vida de todos que tiverem por perto ou envolvidos, não tenha dúvida a respeito. Né? E Deus não concorda, não coaduna com isso. Deus jamais coadunou e coadunará com isso, ou concorda com isso. Deus não trabalha com esse tipo de coisa. Né? Com Deus ou ajunta ou espalha. Ponto. Né? Enfim. E o texto no versículo 2 do capítulo 12 diz assim: Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugiria diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. E mandaram chamar a Roboão toda a congregação de Israel, e vieram falaram
a Jeroboão e vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai, a dura servidão do teu pai, e seu peso e o seu pesado jugo, quem pôs sobre nós, e te serviremos. Então, vamos aqui fazer um negócio. Tu vai tirar os impostos, vai aliviar a carga, e nós vamos te servir. Então, ia ser as 12 tribos, não ia haver divisão. O texto nos aponta que ele pede para ouvir conselhos, né? E 3 dias, nós vamos ver aqui que ele ficou aguardando, o versículo 5 e 6. Diz assim: teu pai agravou, e o versículo 2, o versículo 5 vai dizer assim: e ele lhe disse: ide-vos até o 3º dia e voltai a mim. E o povo se foi. Versículo 6 diz: e teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai. E quando ainda estava vivo, né, dizendo: como aconselhais vós que se responda esse conselho? O versículo 7 nos diz: e eles lhe foram e dizendo: se hoje fores servo deste povo, e se servires e respondendo-lhes falareis boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Então, o conselho dos anciões foi que ele aceitasse a proposta do povo, para que o povo ia servir todos os dias, né, que tivesse por ali, o povo estava servindo. Né? No versículo 13, vai nos apontar que ele desprezou o conselho dos anciões. Ouve o conselho do sábio, ser mais sábio, o proverbista já estava dizendo, certo? E o versículo prossegue, versículo 7, o versículo 8 diz assim: porém ele deixou o conselho dos anciões que tinha aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam diante dele. Então, os boizinhos, né? Esses camaradas não tinham experiência, esses camaradas só queria ver o circo pegar fogo, como dizemos, né? Então, e disse-lhe que, o versículo 9, e disse-lhe: que conselhos vos respondamos a este povo? Né? E que me falou, dizendo: alivia o jugo do teu pai impôs. E os jovens que havia crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo o que te falou, dizendo: teu pai puseste pesadíssimo jugo, mas tu alivias sobre nós, assim lhe farás. Meu dedo mínimo é o mais grosso que os lombos do seu pai. Então ele já disse logo, os meninos boizinhos deu conselho para ele. Não, ele foi, depois de 3 dias foi se aconselhar com esses caras, e os caras falaram: não é assim não. Eles falaram isso, fala para eles que o teu dedo mindinho é mais grosso do que o jugo do teu pai. E respondeu o rei ao povo duramente, versículo 13, né? Deixará o conselho dos anciões que ele havia aconselhado, e falou conforme o conselho do jovem, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão ao seu coração: agora tornará rei a casa de Israel. Então Jeroboão estava ouvindo aquilo e percebeu que eles fizeram besteira. E Roboão fez besteira. E Jeroboão pegou e disse: agora eu serei rei. E foi o que aconteceu. Não é? Então o povo do norte, ou seja, Israel, não quis aceitar a proposta e escolheu Jeroboão como rei. E o versículo 27 diz assim: e se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, a Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu Senhor. Então a Roboão, rei de Judá. Então me matarão e tomarão o rei, e tornarão o rei Roboão rei lá em Judá. E pelo que o rei tomou conselhos e os 2 bezerros de ouro, ele disse: esses bezerros foi colocado em Betel, um em Siquém e outro em Betel. Ele idólatra, ele começou já tudo, tanto o Roboão começou mal no geral, depois perdeu as 10 tribos, ficou só com o reino do sul, que era no caso Judá. E aí começou o problema, porque o reino, após 120 anos de monarquia, de
de cuidado, entende? Após 120 anos entre Davi e Salomão, Saul, Davi e Salomão, aí vem o problema, né? Porque eles continuaram com o jugo pesado, e aí o povo escolheu a Jeroboão, que tinha saído, tinha se rebelado contra Saul, e o Roboão não aceitou o conselho dos sacerdotes, ou seja, dos anciões, e acabou tomando decisão precipitada, perdeu as 10 tribos e agora ficou só com as 2 tribos e meia, né, que era Judá. Então começou a divisão do reino. Então as principais causas da cisão aí é a carga de imposto, a carga pesada que Salomão tinha colocado sobre o povo. A primeira tópica da nossa lição nos diz as principais causas da cisão. Primeiro, a primeira causa era a carga pesada. Depois dessa carga pesada que não foi aliviada, foi proposto pelo povo, mas não foi aliviado, eles não aceitaram, Roboão não aceitou, aliás, e aí veio o problema. Então, vejamos que 120 anos depois da monarquia, uma grande cisão política e religiosa ocorreu durante o reinado de Roboão. Roboão separou a nação em 2 reinos, né, a saber, Reino do Norte, Reino do Sul, Judá, 2 tribos, e o Reino do Norte, 10 tribos, que era Israel, né? E nós vamos ver isso também em 1 Crônicas, capítulo número 1, capítulo 10, versículo de 1 a 15. Então os reis de Judá eram descendentes de Davi, mas os reis de Israel vieram de várias famílias, de tribos diferentes, né? Então, quando vamos trabalhar isso, nós vamos ver a questão das dinastias, que realmente foi um problema assim que trouxe, a divisão trouxe uma gravidade, trouxe um problema muito sério para as tribos de Israel, né? Para o povo de Israel. E eu estou usando para essa aula esse material aqui, Panorama Bíblico, Panorama do Antigo Testamento, de Andrew E. Hill e John H. Walton, né? E esse material também da nossa, aqui, certo? Esses materiais, eles dão uma visão desse povo hebreu excepcional, principalmente dentro dos conceitos históricos, né? E nós com certeza estamos aí aprendendo muito com essa lição, certo? Vamos para frente. Então, a dinastia do Reino do Norte, ou seja, Israel ou Samaria, né? No caso, o reino de Israel teve 19 reis ao longo de 200 anos de dinastia estabelecida. Então seriam os reis ou soberanos de uma mesma família que sucederam o trono. Esse negócio de sequência familiar, isso é um prejuízo, principalmente dentro do conceito religioso. Ele não ajuda, né? O que precisa fazer no caso de ministério, por exemplo, é o chamado de Deus. Se tem chamado, pode ser qualquer um. Se não tem chamado, Deus não chamou, esquece que não vai dar certo. Mesmo empurrado, mesmo jogado, vai ser só empurrado. Deus não chega lá na frente, tem barreiras, e nas barreiras não consegue ultrapassar de jeito nenhum. Porque enquanto se estiver sendo ovacionado, é uma coisa. Quando começar a vir os problemas, é outra situação, né? Então essa dinastia, tendo o cativeiro a ser marcado o seu fim, no caso, né? Quando surgiu, foi um termo. Quando vamos tratar essa proposta do reino de Israel, nós vamos falar de 430 a 500 anos, né? Propriamente dito, nós vamos falar disso aí. Então, tem esses períodos que nós temos a noção baseada no período que os reis reinaram, né? Então, todos os 19 reis, a saber, Jeroboão, Nebate, Baasa, Ela, Zirim, Urim, Acabe, Uzias, Jorão, Jeú, Joacás, né? Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaias, Peca e Oséias. Eles fizeram com que parecia mal aos olhos do Senhor, né? Nós vamos ver aqui todos esses reinos, essa mensagem desses camaradas e toda a dinastia, né? Toda a dinastia dentro desse conceito. Esses reis aqui, um total de 19 dinastia, né? Um total de 19 dinastias dentro desse conceito, ou famílias. Houve 7 assassinatos, um homicídio
e um ferido por Deus. Todos fizeram o que o Senhor reprova, segundo o que está escrito em 1 Reis, não é? E 2 Reis também. Depois, dentro da dinastia de Judá, também teve 19 reis, uma rainha. Houve 2 dinastias, 5 assassinatos, 2 feridos, 3 exilados, 8 fizeram o que o Senhor aprova, né? Segundo a história dos reis de Israel. Então, dentro desses 19, 8 fizeram a vontade de Deus. Dentro de Israel, 20 deles, né? Todos fizeram o que o Senhor reprovava, o que era mal aos olhos do Senhor. Então, os profetas e as profetisas de Javé, né, que serviram de consciência durante todo esse período monárquico, né, as vozes proféticas que influenciaram aí o trono, está registrada aí nos livros do rei. Então, nós temos que ler todo o texto, como fiz aqui, né, para entendermos toda essa problemática dos reis de Israel. Então, quando vamos ver a questão de 1ª e 2ª Reis, com certeza vamos lidar também, não só com os reis, mas também com os profetas. Todo o período daquele monárquico também tinha profeta. No caso de Davi, Salomão e Jeroboão e tal, esse povo tinha lá profetas Natã e Aías, né? E, enfim, Aías cometeu algumas gafes, nós podemos verificar isso aí. Então, quando vamos Reis, capítulo, todo 1 Reis, no caso, até, nós vamos ver aí, Davi, Salomão, Aías, ou seja, Davi, Salomão, Jeroboão, Abias, Jeroboão de novo, Jeroboão continua, Baasa, Alá, Ela, aliás, Acabe e Acasias. Daí para frente, você vai ver Acasias, Jeorão, Jeú, já em 2 Reis, né? Josafá, Acabe, depois Josafá de novo, depois Jeroboão 2, depois Ezequias, depois Josias. Então todo esse povo são um total de 19, né? Asa, Nadab, Baasa, Zirim, Orim, Acabe e assim sucessivamente. Então eles permaneciam no erro, eles não corrigiam isso, não é? Em 1 Reis capítulo 12, verso 20, não é? Conforme lemos aqui, nós vamos encontrar a problemática que eles tiveram e criaram para si mesmo, né? Porque o povo sofreu com esse tipo de situação. O povo tiveram dificuldades muito grandes com esse tipo de situação. Por quê? Porque Deus não estava no negócio, não era Deus que estava trabalhando dentro dessa proposta. Deus estava permitindo, porque Deus havia profetizado, né? Havia uma profecia de que Jeroboão, versículo 2 aqui do capítulo 2 diz assim: e aconteceu que quando Jeroboão, filho de Nebate, ouviu falar disso, não é? E em 1 Reis capítulo 11, verso 26, nós já vamos ver uma profecia a respeito dele assumir o reino também, o reino de Israel. Por quê? Haveria essa divisão. Então, querendo ou não, houve uma permissão de Deus dentro disso, né? Aí o que ocorre? Por mais que os profetas exortassem o povo a voltar para os mandamentos do Senhor, a liderança permanecia no erro. Se a liderança permanece no erro, não tem o que fazer com o povo, é complicado, né? Porque ele era conveniente, assim, o reino deixou de existir. Nós podemos observar que os reis, naqueles períodos, eles estavam realmente vacilantes, os seus pés estavam titubeando, obviamente, né? Ou seja, toda essa questão nós vamos ver no capítulo 15 de 2 Reis também, que ele levou as tribos do cativeiro e tal, enfim. Os sírios, o reino do norte deixou de existir quando os sírios derrubou a monarquia. Israelita levou as tribos em cativeiro, né? E vamos ver esse final no capítulo 15 de 2 Reis, versículo de número 29. Depois temos aí a dinastia, também a dinastia do sul, né, que é Judá, no caso. O reino de Judá, como capital era Jerusalém, foi exercido por 19 descendentes, né, de Davi: Reoboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias, Joás, Amazias,
Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias também. E uma mulher que foi Atalia, né? Então Atalia também foi rainha, ok? Então quando soube da morte do filho Acasias, matou todos os seus netos, menos um que escapou e foi salvo da sua tia, né? A sua tia, aliás, o salvou. Então ele tomou o trono de maneira ilegítima. Então essa mulher Atalia, ela causou um mal muito grande. Nós vamos ver isso em 2 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 20. Né? Então nós vamos observar que ela tinha um disparate mental que causou sérios problemas para ela mesma e para toda a sua família, né? Sem falar para a nação, obviamente, sem falar para a nação. Depois de 7 anos, ela foi deposta e assassinada. Né? Um dos momentos áureos de Judá foi a grande reforma promovida pelo rei Zedequias, do qual o culto e o sacrifício a Deus foram restaurados. Isso está registrado no capítulo de número 30, versículo 26 de 2 Crônicas. Né? Aí, infelizmente, apesar das profecias e advertência, o povo, a fim de que abandonasse a idolatria e voltasse para Deus, mas o povo de Israel continuou vivendo de maneira leviana. Né? E como é que vamos saber quais informações que temos do reino de Jeroboão? Né? Então, nós já aprendemos que um dos problemas foi a questão da cisão, da divisão, foi apesar da carga de impostos que foi imposto pelo Salomão. Depois nós vamos lidar aí, ver os erros cometidos pelo Roboão, né? Repetidos erros de Roboão, de Salomão, no caso, ele repetiu, aliás, os erros de Salomão. No tópico 2, está escrito assim: ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens. Isso já falei também, né? Demonstrando aí total despreparo para exercer a posição em que ele estava ocupando. Então, precisava ouvir a voz do ancião, precisava de conselheiro, mas conselheiros experientes, né, que trouxesse a ele experiência. Foi o que os homens falaram: se vocês souberem, os anciões falaram, se você souber, você vai ter esse povo te servindo o tempo todo, em todo o tempo do seu reino. Caso não faça, vai ter dificuldade. Foi o que aconteceu. O povo não aceitou, porque ele não concordou em tirar, em romper com aquele peso que o seu pai havia colocado, no caso Salomão. Então, os maus conselhos de amigo trouxe a Roboão prejuízo. Roboão assinou a sua própria sentença, e das 10 tribos que se rebelaram aí, saiu fora do seu domínio, ficando apenas com 2 tribos, a saber, Judá e Benjamim. Né? Roboão deu ouvido aos maus conselheiros, e isso levou o povo à ruína, conforme está escrito no capítulo 12, versículo número 13, nós já lemos. Né? Então, cuidado com os conselhos. É isso que o comentarista está dizendo: cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro das nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos, e não conseguimos discernir. Então, precisamos ouvir o sábio, tomar conselho de pessoas interessantes, ou seja, pessoas que nos leve a pensar, a raciocinar, nos coloque em posições que temos que tomar decisão. Então precisamos ouvir conselho de pessoas mais experientes, que conheça, que tem experiência de fé, experiência na vida, e assim sucessivamente. Então, o terceiro tópico nos diz assim, estamos terminando já o vídeo, mas o terceiro tópico diz assim: o reinado e a idolatria de Jeroboão. Não é? Então, a rebeldia de Jeroboão, filho de Nebate, ele pertenceu à tribo de Efraim, ele é efraimita, né? Também já disse isso, né? Então foi o primeiro rei de Judá, ou seja, o primeiro rei do norte, e reinou por 22 anos. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e nomeou como chefe dos servos das casas de José, por exemplo. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, né? E Aías, profeta, lhe comunicou que Deus havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos. Eu já disse isso também no capítulo de número 11, versículo de número 29 a 31, está escrito que o profeta falou isso para ele, que Deus havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos, né? Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 a 31. Então, sabendo
sabendo sem sucesso, sabendo, ou seja, disso, Salomão tentou matá-lo. Então Salomão já estava voado, já estava perdido, já estava arrebentado, tentou matar, ele fugiu, né, não teve sucesso nessa emboscada de Salomão. Então Jeroboão fugiu para o Egito e tal. Quando ele soube dessa posição que Salomão havia morrido, ele ficou de prontidão ali, né? Então quando houve aquela rejeição do povo pelo Roboão, que Roboão não quis aceitar a proposta do povo, ele já estava ali para assumir. Então após a divisão do reino, Roboão foi nomeado rei pelas 10 tribos. Foi eles que escolheram. Ele estabeleceu o seu trono em Siquém, e tendo aí uma peregrinação dos judeus ao templo para adoração, para que pudesse promover a reedificação do reino. Então Jeroboão mandou levantar 2 santuários de adoração com bezerros de ouro. Então esses 2 bezerros de ouro, nós vamos observar que o nome dele na língua hebraica significa: o povo se tornou numeroso. Jeroboão significa: o reino se tornou numeroso, o povo se tornou numeroso. Jeroboão, filho de Nebate, ele era fraimita, e então, frateu também é o mesmo nome, né? Conforme lemos. Então Jeroboão era servo de Salomão, entendeu? Ele foi colocado sobre todos os trabalhos, sobre todo o trabalho forçoso, era chefe, né? Conforme o capítulo 28 está escrito no capítulo 11, versículo 28. Então o profeta aí rasgou a capa nova de Jeroboão em 12 pedaços, e lhe devolveu 10, profetizando que Deus rasgaria o reino de Salomão, dando-lhe 10 tribos. Ele, por meio da capa, ele fez o protótipo ali de como isso aconteceria. Então era o primeiro rei sobre Israel, né? Conforme está escrito no capítulo 12, verso 20. Depois um bezerro, ele começou a cometer idolatria. Ele pôs um bezerro de ouro em Dan e outro bezerro em Betel, não é? Trazendo aí ao povo aos pecados e trazer aí dificuldade. Aías se levanta, que era o profeta da época, profetizou contra ele no capítulo 14 de 1 Reis, né? E houve guerra contínua entre ele, Jeroboão e Roboão. Então o rei de Judá e o reino do norte, de Israel, no caso. Então eles ficaram, ele reinou 22 anos, Jeroboão, ele sendo sucedido aí pelo seu filho, Nebate, que vai dizer isso. No caso, quando vamos ver na enciclopédia de Orlando Boy, tem até uma ali, tá bem velhinha, ganhei do pastor Jonas, um abraço ao pastor Jonas, né? E ele me deu esse material, muito bom por sinal. Então vamos observar nessa enciclopédia de Orlando Boy, na página 417, e nós vamos ver os pecados cometidos por Jeroboão, ok? Então ele ergueu ídolos, né, para manter o povo afastado de Jerusalém, para que o povo não fosse adorar. Olha, então o povo está precisando, porque se o povo fosse para Jerusalém adorar, obviamente o povo se voltava e ia ser governado pelo o Roboão, né? Então ele, com essa ganância, com essa petulância toda, isso acaba trazendo consequências escabrosas, porque a idolatria causou consequências de pecado, claro, e foi um dos principais motivos de infortúnio do povo de Israel, e Deus não admite dar sua glória a ninguém. Então por isso o pecado de idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição sempre, né? Perpétua. Capítulo 11, versículo 26 a 28 de Deuteronômio, tá certo? Então podemos ver que esse povo de Jeroboão, o rei do norte, fundou falso sistema religioso, levando o povo a adorar falsos deuses, ou seja, ele criou outro sistema religioso, tirou o povo do foco da adoração, que era o templo de adoração a Deus, a Hashem ou a Jeová, enfim, era em Jerusalém. Ele tirou o povo desse foco, criou em Betel e em Dan 2 postes ídolos, ou seja, 2 bezerros de ouro, para que o povo ficasse ali adorando. Está escrito isso no capítulo 12, versículo 27 a 30. Então, tendo como modelo o bezerro de ouro, que foi feito um protótipo por Arão, no capítulo de número 32, versículo 8 de Êxodo, né? Então, e nomeou sacerdotes que não eram filhos de Levi, enfim, e assim pôs no ministério homens que não tinham qualidades para isso, segundo a lei de Deus. A instituição de um falso sistema religioso também por Jeroboão produziu um resultado
produziu dois resultados. Primeiro, a maior parte do povo que reinou no norte passou a adorar a Baal, e cujo culto incluía práticas imorais, prostituição religiosa. Segundo, a maior parte do povo do reino de Israel permanecer fiel a Deus e a sua lei. Teve grandes perdas, né? Nós vamos ver isso na Bíblia aqui de Estudo Pentecostal, vai nos informar isso aqui, certo? E assim sucessivamente. Então ele nomeou sacerdotes que não pertenciam à tribo de Levi. Então ele nomeou sacerdotes, homens que não possuíam nenhum requisito exigido por Deus, e trouxe grandes consequências, terríveis consequências para o povo. Então, e Roboão, fechando aqui o assunto, para ouvir não ficar muito longo, Roboão significa ele faz o povo aumentar. Esse é o nome de Roboão. Então ele era filho de Salomão e de Naamá, no caso, a Amonita, conforme está escrito no capítulo 14, verso 31 de 1 Reis, né? Ele foi o último rei sobre as 12 tribos, unidas, né, no caso, continuando assim a reinar sobre Judá. Depois da divisão, sua dura resposta ao povo resultou na separação das 10 tribos e tal, isso já falamos também. Houve uma guerra constante, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias, né? Então, o erro dele foi, ele seguiu os conselhos insensatos, né? Ele casou-se com mulheres estrangeiras, ele abandonou a lei de Deus, e isso trouxe a eles consequências terríveis, né? Então, as lições da divisão do reino não ajudou em nada. Aliás, qual é a divisão que presta? Né? Nenhuma, né? Nenhuma divisão presta. Comentário de Bico, ele vai trazer essa proposta, trazendo algumas observações. A primeira que Bacon faz, ele diz que a idolatria conduz à perdição, isso é fato. Aí citando Êxodo capítulo 20, versos 5 e 23, capítulo 34, verso 14, Deuteronômio 5, verso 8, e assim sucessivamente. E o prejuízo causado pelos conselhos dos ímpios, e assim sucessivamente. Então, só traz prejuízo, tá certo? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde, que possamos ouvir os sábios e nunca insensatos, tá certo? Os insensatos precisam sentar e aprender com os sábios, o resto é balela. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar a vida. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, né, no nosso canal, Deus abençoe a sua vida como sempre. E se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo. E deixa aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que possamos levar a palavra de Deus mais longe. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.